Glória a Deus, louvamos a Deus, mais uma oportunidade de estarmos juntos, aleluia, para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa nos dar direção, e continuar nos revelando, aleluia, tudo aquilo que o Espírito Santo quer nos, aleluia, trazer da sua palavra nesse dia. A lição de hoje é a lição 5, que tem por título Lamento de Jó. Estudando ainda a revista do quarto trimestre, que tem o título de A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e Restauração de Jó. Nesse tocante nós vamos hoje exatamente ver uma lição que vai falar sobre a fragilidade de Jó. A Bíblia vai dizer que ele não pecou contra Deus, ele não renunciou, não abandonou a Deus, mas ele era um homem falho como nós, frágil, e ele sofreu. Lamento, como a gente vai estudar aqui na lição, refere-se a choro, a angústia, como muitos personagens bíblicos também sofreram, e até passaram por uma situação semelhante a Jó, que ele vai desejar nunca ter existido. Então essa situação que Jó passou demonstra que ele era como nós, frágeis. Qualquer um de nós podemos passar por situações semelhantes. Ele lamentou, chorou, mas ele não murmurou. Ele não amaldiçoou a Deus como a sua esposa havia lhe sugerido. Ele amaldiçoou a si mesmo, o seu próprio nascimento. Então vemos que esse momento que Jó passa faz parte do sofrimento que ele estava passando. Então é normal, comum, mesmo crente que passa por lutas, por aflições, também ficar abatido, se lamentar. Então isso, nós não somos super crentes, super homens, super mulheres, mas nós continuamos sendo vasos de barro. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, vamos adentrar nossa lição. A lição textual diz: porque antes do meu pão veio o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. Jó 3:24. Verdade prática, o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. É interessante que a gente vê também Jó passando por tudo isso, e é importante também frisar que a revelação de Deus é uma revelação progressiva, ou seja, Jó ainda não conhecia completamente a respeito desse Deus. O conhecimento que Jó tinha, o temor que ele tinha, foi transferido de pai para filho, através da tradição. Então Jó teve esse conhecimento de Deus, superficial, teórico, e mesmo assim ele creu, temeu, viveu uma vida reta, que é o próprio Deus dá testemunho. Mas ele ainda está aprendendo, ele ainda vai, Deus, lá no capítulo 42, ele vai dizer: eu só ouvia falar, agora eu vejo, eu compreendo, então agora ele vai ter uma experiência com Deus e poder ter uma revelação maior de Deus. Então a revelação de Deus ela é progressiva durante toda a história da humanidade, até Jesus, então é a revelação plena ali, do que Deus planejou para o homem. Então vemos que mesmo numa situação de extrema angústia, hoje nós temos o privilégio, nós somos mais privilegiados que Jó, porque nós temos mais conhecimento de Deus. Jó também é outra situação que a gente percebe que ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não, como nós, os leitores, nós vemos os bastidores, vemos Satanás ali investindo contra a vida de Jó. Então Jó não sabia nada disso, ele não entendia por que estava acontecendo aquilo, que de repente lhe sobreveio. Mas mesmo assim, como a Bíblia fala, ele não atribuiu culpa nenhuma a Deus, não pecou, nesse sentido. Mas então não devemos perder a esperança no agir de Deus. Imagine nós que já conhecemos, já, aleluia, já temos uma revelação muito maior do que Jó, Glórias a Deus. Até mesmo a história de Jó nos serve, de ensino
para demonstrar o que poderia estar acontecendo, o que pode estar acontecendo até nas nossas vidas, no âmbito espiritual. Glórias a Deus. Então a leitura diária na segunda Jó 3, de 1 a 4, Jó lamenta pelo dia de seu nascimento. Terça Jó 3, 5 a 7, Jó prefere que o dia de seu nascimento seja marcado pelas dessas trevas. Na quarta Jó 3, 8 a 10, que a luz não resplandecesse, ele não olhasse para o sofrimento. Na quinta Jó 3, de 11 a 15, Jó lamenta por não ter morrido no dia do seu nascimento. Sexta Jó 3, 16 a 22, Jó deseja ser como um aborto oculto e não ver a luz. No sábado Jó 3, 23 a 26, o que Jó temia lhe sobreveio, o que ele receava lhe aconteceu. A leitura em classe está em Jó capítulo 3, capítulo 3 todo, de 1 a 26. Depois disto abriu Jó a boca, amaldiçoou seu dia, e Jó falando disse: pereça o dia que nasci, e a noite que se disse, foi concebido o homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Continue-no as trevas, ou contamine-nos as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam o dia, e que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, e que espere a luz, e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alma. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse. Porque já agora jazeria, repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro e que enchiam as suas casas de prata. Ou, como aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouve a voz do desator. Ali está o pequeno e o grande, e o céu fica livre do seu Senhor. Porque se dá luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. Que de alegria salta e exulta, achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus encobriu. Porque antes do meu pão vêm os meus suspiros, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Glória seja a Deus, Então, esse texto que nós vamos estudar, vamos examinar, para escutar ele aqui durante essa lição. A lição desta semana esclarece que Jó desejou intensamente a morte. Ao desejá-lo, o patriarca tem como objetivo dar fim ao ciclo de sofrimento que Satanás lhe impôs. Constataremos nessa lição que, apesar dele desejar morrer, não buscou o suicídio. Então, Jó, na sua angústia, ele deseja a morte. E isso, como a gente já falou, também não é um fato inédito, porque é uma reação comum do ser humano. Ou seja, Jó, ele, da forma como ele cria, da forma que a expectativa que ele tinha de Deus, a teologia que era comum naquela época, era, como a gente já estudou, a teologia da retribuição. Então, a partir do momento que a pessoa está naquele estado, era como se o favor de Deus não estava mais na vida daquela pessoa. A pessoa já não merecia o favor de Deus. Mas como a gente também já estudou, a gente percebe no livro de Jó a graça de Deus oculta ali, o silêncio de Deus, mas Deus está tomando conta de tudo. Glórias a Deus. Então a gente percebe que Jó, ele se sente então que Deus já tinha o rejeitado, por causa da maneira que eles criam, de que seus próprios amigos, quando estava na prosperidade, estava debaixo do favor de Deus. Se porventura estava no sofrimento, é porque estava, Deus já tinha abandonado e rejeitado. Só que os amigos de Jó, quando vêm com essa teologia, vão dizer que Jó está naquela situação porque tinha pecado. E Jó tinha certeza que não tinha feito nada assim, não tinha pecado para sofrer
aquele castigo. Então a situação que ele chega é conflitante, né? Ele não entende porque está passando por aquilo. E ele então deseja nunca ter existido. Desejar a morte, na realidade, para ele, ele preferia não ter existido, preferia não ter nascido, preferia ter sido um aborto, como a gente vai ler. Então, essa situação que Jó sente é chamada crise de existencialismo, né? Crise existencial. Né? E uma das definições de crise existencial é o seguinte: é um momento no qual o ser humano questiona os próprios fundamentos da sua vida, se esta vida possui algum sentido, propósito ou valor. Então Jó ele chega à conclusão que a vida dele não tem sentido. Para que mais, né? Porque ele vai continuar ali naquele sofrimento, né? Agora, o importante que a gente vê aqui na lição é que, embora Jó se lamenta, embora Jó considera, né, a sua existência, né, que não deveria ter sido, né, ele não, né, busca acabar com a sua própria vida. Ele não vai, de forma nenhuma, pensar em suicídio. Porque aquele mesmo Jó que ficava firme no momento que ele recebe o baque, né, daqueles avisos, daqueles mensageiros a respeito dos seus filhos, dos seus bens, aquele Jó que disse Deus deu, Deus tomou, ele sabia que quem deu a vida era Deus, foi Deus, e só pertence a Deus tomá-la. Então Jó de maneira nenhuma cogitou em suicídio. Ele se lamentava, chorava, né? Lamentação, né? A gente lembra do profeta Jeremias, né? Chamado profeta chorão, né? Que ele escreve ali o livro de Lamentações. O que é Lamentações? Lamentações né, o livro de Lamentações, por exemplo, é Jeremias se lamentando após a queda, né, de Jerusalém, após toda aquela aflição, né? Por isso que ele diz: de que se queixa o homem, queixa-se dos seus próprios pecados. Então, Jeremias não está acusando Deus no livro de Lamentações. Ele não está murmurando contra Deus, ele está se queixando dele mesmo. Nós somos culpados por isso, porque passamos essa situação tão terrível, tão triste, né? Como era Jerusalém, né? Toda queimada, os muros fendidos e o templo, né, em ruínas ali, por causa do pecado de Israel, por causa do pecado de Judá. Então, a lamentação é esse queixume, né, esse choro, esse ai, né, que Jeremias, no caso do livro de Lamentações, expressa. E aqui nós vemos também Jó, né? Então, quem é que não chora no momento de tanta aflição, de tanta dor? Quem é que muitas das vezes até pensa, né, pensamentos, né, errados? Porque Jó também, Jó estava, de uma certa forma, ele estava sendo incrédulo, né? Ele estava achando que não tinha mais jeito, que não tinha sentido a sua vida. Mas ele não culpou a Deus, né? Ele culpou ele mesmo, amaldiçoou ele mesmo. Então, lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 7, parte A, vai dizer: verdadeiramente a opressão faz endurecer até o sábio, né? Então a dor, o sofrimento, né? Ele mesmo disse para a mulher, né? Como uma louca fala, né, mulher? Então ele também estava nesse momento assim, aflito, e gemendo e chorando, né? Glórias a Deus, né? Porque a gente vai ver aqui na lição que o melhor lugar para a gente, né, se socorrer é aos pés da cruz, né? É interessante que quando Jesus encontra aquela viúva de Naim, ele diz: não chore, né? Só Jesus pode ter esse poder para dizer: não chore. Glórias a Deus. Que palavra nós poderíamos consolar Jó naquela situação? A Bíblia vai falar então que os seus amigos chegam ali, né? E veem Jó, né? Naquela situação, e ficam lá 7 dias calados com ele, né? Rasgam suas vestes e ficam ali 7 dias. Eles tinham uma intenção boa de ir lá consolar Jó, mas no final, por causa do achismo nele, né? Da forma como eles interpretavam Deus, eles acabam indo acusar Jó e, né, piorando a situação. Né? A situação que Jó estava passando, em vez de consolo, ele recebe acusações, recebe, né, palavras difíceis, duras ali. Então, do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver
na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplar seu debilitado estado de saúde. Depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Né? Então, depois daqueles 7 dias, né, também era considerado um período assim, de luto. E Jó estava em luto, né? Luto pelos filhos, luto pela própria saúde, pela sua situação, né, calamitosa. Nesse lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci, por que não nasci morto e por que ainda continuo vivendo. Né? Então vamos falar aqui sobre esses lamentos, esse choro. Né? Então é compreensível Jó passar por isso. É claro que ele não conhecia, não sabia o que estava acontecendo. Então ele vai falar além da conta, né? Mas é normal para qualquer ser humano. Né? Por isso que a gente não pode chegar alguém que está sofrendo e você exigir que a pessoa pare de chorar, que está errado. Né? Como alguém que perde um ente querido e você chega, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, esqueça, bola para frente, não é assim. Né? Tem que haver o choro, tem que haver o luto, que a pessoa possa, né, se derramar. Primeiro lamento de Jó, porque nasci. Então, no primeiro ponto, o item 1, porque nasci, nós lemos, a dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Né? A gente sabe que o livro é poético, tem parte de prosa, parte de poesia, e nesse momento que ele vai expressar a sua dor, né, ele utiliza da poesia, pois é aquela forma, né, é uma forma de linguagem, né, que pode expressar aquele sentimento, aquela dor. Né? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista, né? Salmista 130, Salmo 130, versículo 1. Vamos ler esse salmo. Que diz assim, né? Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Seja os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Né? Então, era algo que vinha lá do seu interior, do seu íntimo. O profeta Jeremias também expôs esse sentimento, né? No capítulo 20, verso 14, 018, a gente vê Jeremias ali, né? Também em conflito, porque ele fazia, né, o que Deus mandara, alertava o povo, né? Ele madrugando, ele não era incansável, né? Sempre ali dizendo para o povo se arrepender. E qual era a paga dele? Era jogado no buraco, passou, né, ferindo ele, mandando prender. Então tem um momento que ele quase desmonta, né? E ele até deseja também a morte, né? Vamos ver aqui em Jeremias, no capítulo 20, né? A gente vai ver aqui que teve um momento até que Jeremias até pensou assim, parar de anunciar, né, de ser profeta. Diz aqui no verso 9, então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou afadigado de sofrer e não posso, né? Então ele até tentou parar, mas aí aquilo para ele era como fogo ardente, né? No seu coração, ou seja, como é que ele ia poder parar, né? Ele era constrangido, né? Estar ali, sendo o atalaia de Deus. Né? No verso 14, vai dizer assim, maldito o dia que eu nasci, o dia que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Né? O verso 17 ainda diz, porque não me matou desde a madre da minha mãe, não foi a minha sepultura, ou ficou grávida perpetuamente. Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam meus dias em confusão. Então também Jeremias sentiu parecido com Jó, né? Então aquela angústia porque ele pregava, anunciava, né? Ele insistia para que o povo se arrependesse, para que Deus pudesse perdoá-los, mas ele não via ninguém, né, se mover com a pregação, com a palavra, né? E se realmente se converter, acabou, né, todos os reis que ele anunciou, né, não deram crédito, continuaram nos seus pecados. E acabou então Jerusalém sucumbindo, né, por causa dos pecados.
E Jeremias, nesse momento, ele tem esse sentimento também de essa crise, né? Será que eu estou fazendo, tem propósito, né? Então Jó também pensou, esqueceu todos os bens que Deus já tinha feito a ele e achou que era melhor ele não ter nascido. Realmente era uma situação dolorosa que estava passando para se expressar dessa maneira. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho, lamentado diante da dor, né? Jeremias, Isaías, né? Também pediu a morte, né? Então nenhum desses homens buscaram se matar, pelo contrário, eles sabiam que quem era o dono da vida. E eles também não entendiam qual era o propósito, né? O que Deus ainda tinha na vida deles, né? Como Isaías, né? Ele entra na caverna, diz, pensa que vai acabar tudo, que não tem mais, né? Não existe mais nenhum propósito, não existe mais nenhum objetivo. E Deus, então, quando anima ele, quando alimenta, conversa com ele, ainda diz, vá, que a sua caminhada é cumprida, ainda tem coisa para você fazer, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente não conhece o nosso futuro, mas Deus que conhece, aleluias, Ele sabe que o que a gente está passando hoje, aleluias, né, vai fazer com que fiquemos mais fortes, louvado seja o nome do Senhor. E quem sabe o consolo que nós seremos consolados, poderemos consolar muitos também. Que em lugar de memória versus esquecimento. Né? Então, Jó ele vai, né, fazer esse questionamento. Primeiro, porque nasci, né? Então, ele queria que aquele dia fosse esquecido, né? Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra, né? Ele não renunciou a Deus, ele não murmurou, né? Como Israel vivia murmurando ali no deserto e tal. Então, murmurar é o quê? Murmurar é você censurar alguém apontando suas falhas, se queixar, expressar descontentamento. Né? Então Jó não apontou Deus a falha. Jó não murmurou, fez como Israel que dizia, né? Era melhor ter morrido no Egito. Né? Moisés, você trouxe aqui a gente para morrer. Né? Aí murmurava por causa da água, murmurava por causa do... Até o pão que eles comiam, eles murmuraram dizendo, não aguentamos mais esse pão vil. Jó não agiu assim. Jó se lamentou, como qualquer um de nós pode lamentar. Vamos tentar simplificar. Lamento por choro. Jó chorou. Você chora, eu choro. Amém? Então, neste momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra, em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Para o homem de hoje, esse dia teria de ser apagado da memória. Então, a poesia, né, vai tratar desse sentido, né? Que ele queria que aquele dia fosse esquecido. Que em vez de ordem viesse o caos. No lugar de luz, que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. E por quê? Porque em vez de paz veio a dor, e em vez de ordem o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã, esse famoso e assombroso animal marinho que simbolizava o caos. Né? Então, em vez da luz, ele queria que viesse a escuridão, né? Ele queria que aquele dia não tivesse existido, porque a partir do momento que aquele dia, né, aquela história, né? Oh, como eu gostaria de mudar meu passado. Então, o passado que Jó queria mudar era apagar o seu nascimento. Né? Então, ele queria que aquele dia não existisse. Né? E ele vai citar aí, então, esse né, animal, né, mitológico, né, o Leviatã, né? Então, era a cultura da época, né? Então, quando a gente vai fazer a hermenêutica de um texto, a gente tem que saber quem falou, para quem falou, né? Qual era o contexto cultural da época, né? Então, quando o Jó está expressando essa poesia, ele vai citar Leviatã, né? No texto que nós lemos não tem essa palavra no versículo 8, que ele deu na Almeida Revista Corrigida. Mas na nova versão transformadora, na NVI, aí o versículo 8 vai estar assim, grafado. Né? Amaldiçoe esse dia, pois que vive amaldiçoar aqueles que podem despertar o Leviatã. Né? Então, é como se ele estivesse dizendo assim, né? Aqueles que têm, né, aqueles agoureiros, né? Então, amaldiçoa esse dia. Né? Aqueles que podem despertar, né, o Leviatã, que simbolizava esse Leviatã naquela época, na cultura deles, né? Na cultura antiga ali. Simbolizava, né, um animal uma fera, um monstro que representava o caos, né? Era contra a ordem. Então, o Leviatã era o caos. Então, ele, na sua poesia, dizia, né, que aqueles agoureiros que tem poder de invocar o Leviatã, vem, coma tudo e desapareça todo esse dia. Né? Mas isso era uma forma mitológica, né? Era uma forma dele tentar expressar, né, a gravidade
para que aquele dia não existisse, e era uma forma de comunicar aos seus ouvintes, né? Naquela época, quem ouvisse isso ia entender, né? Por causa da cultura, né? da mitologia deles. Então, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura. No momento de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar nossa alma, conforme João 11:32, né? Vai falar sobre o momento ali de Lázaro, que Marta e Maria chegam aos pés de Jesus, e Jesus se move ali de compaixão, né? Jesus se perturba ali no seu espírito, Jesus chora, né? Então, Jó não tinha ainda esse panorama, né, da cruz, mas nós temos, louvado seja o nome do Senhor, e hoje nós temos, né, a quem recorrer, a quem correr quando estamos angustiados, louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto vai dizer, o lamento de Jó, o segundo lamento de Jó, né, que é, por que não nasci morto, né? Então, primeiro ele pergunta, por que não apaga aquele dia que eu nasci? Aí o segundo lamento é, já que eu nasci, por que não morri logo em seguida? Né? Então é apenas uma questão dele querer, desejar não ter existido, né? Para que eu existo, né? Se eu não tenho mais filho, não tenho mais nada, para que eu existo? Né? Então ele não estava descontando em Deus, ele descontava nele mesmo, né? Então a partir desse versículo, Jó passa, né, descansando em paz. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele nascer morto seria ser melhor do que existir naquelas condições. Mais uma vez, né, o passado que ele quer mudar é o seu nascimento. Né? Se ele não podia mudar o momento da concepção, ele agora dizia, porque logo em seguida eu não morri, né, para que não viesse esses sofrimentos. Então era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essa palavra de Jó revela uma coisa, ele queria descanso de todo o seu sofrimento, né? Então, como os psicólogos dizem, né, aquele que não é o caso de Jó, aqueles que buscam, pensam em se matar, né? Eles não querem se matar, eles querem fugir do sofrimento, né? Então a mesma coisa Jó aqui nesse sentido, né? Ele pensava na morte nesse sentido, que a morte era, né, era uma forma dele, já que não tinha mais propósito, não tinha mais futuro, imaginava, e nessa lamentação, né, ele queria chegar aos ouvidos de Deus para que Deus terminasse ali os seus dias, né? Interessante aqui, né, que esse lamento, né, essa condição de que ele está ali chorando, né, os seus amigos não compreendem isso, né? Lá no capítulo 4, quando Eliafaz vai começar a falar, que a gente vai estudar na lição que vem, né, no versículo 5, na linguagem de hoje, vai dizer assim, né, Eliafaz dizendo para Jó, mas agora que chegou, né, falando assim, você já consolou tantas pessoas, né, você tinha palavras boas para levantar aquele que estava sofrendo, né? Aí ele conclui assim, dizendo, mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem, né? Você vê que consolo, né? Que amigo compreensível. Então, o Jó estava chorando, a gente já viu que paciência, lá em Tiago, né, é traduzido por perseverança, né? Então, é claro que Jó perdeu a calma, é claro que Jó chorou, né? Paciência, como a gente já viu também, não é questão dele gostar de sofrer, não, ele sentiu dor, ele sofreu, né? Então, mas ele perseverou, né? A paciência de Jó ali é melhor traduzido por perseverança. Por quê? Porque ele perseverou, mesmo chorando, caiu, levantou, chorou, né? E até o ponto que Deus, né, revela, né, para ele. Aí ele vai dizer, eu só te conhecia de ouvir falar. Eu só te conhecia pela tradição. Hoje eu conheço, meus olhos te veem, né? Glórias a Deus. Então, lá no capítulo 42, né? Vamos fazer essa leitura de Jó, né? Vamos pular um pouquinho para o final da história, né? Glórias a Deus. Aí Jó vai dizer assim, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido, os meus ouvidos ouvi, mas agora
tivei os meus olhos, né? Então, em outra tradução, eu te conhecia só de ouvir, melhor dizendo. Mas agora me vejo teus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza, né? Então, ele se arrepende por alguma coisa que ele falou errado, né? Como já falamos, ele não murmurou, mas nos seus queixumes, né, na sua lamentação, é claro que demonstra ali o que? Uma falta de esperança, né, uma falta de expectativa, né? Ele perdeu o rumo, o sentido, né? Isso faz parte do sofrimento de qualquer um. Então era a melhor maneira de não passar por aquela tribulação, né? Então descanso. Item 2 diz, livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento da não existência, né? Então uma crise existencial, né? Ele está questionando ali, como a gente já citou aqui a definição, né? Ele questionando ali os próprios fundamentos da sua vida e se essa vida possui algum sentido, propósito ou valor, né? Então, as pessoas hoje vivem essa crise existencial a partir do momento que recebe uma notícia de uma doença terminal, quando sofre uma grande dor, né? E começam a se indagar, né? Glórias a Deus. Mas, né, nós temos uma âncora, né, que é Jesus, que nos não permite que fiquemos abalados, nem que naufraguemos, né? Então, e a revelação que hoje nós temos de Jesus, da Bíblia, né, é muito mais, né, clara do que Jó, né? Então, mesmo assim, Jó continua sendo um exemplo para a nossa vida. Aqui, em nenhum momento, Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa no sentido metafórico de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo de tribulação, né? Então, ele estava sem visualizar o propósito da sua vida. Uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, à luta e ao sofrimento. Filipenses 4, 11 e 12. Mas, no mesmo tempo, temos uma promessa consoladora de Jesus, né? Então, nós temos também essa mesma condição, né, de estarmos sujeitos à dor, ao sofrimento, no mundo tereis aflição, mas, né, como eu falei que a revelação nossa é mais clara, né, é melhor, e hoje nós ainda temos o auxílio, né, do Consolador que Jesus prometeu e nos enviou. Glórias a Deus, né? Naquela época né, não era como hoje, né? Naquela época o Espírito Santo operava de forma esporádica. Hoje o Espírito Santo habita em todos nós, né? Então nós temos o Consolador, aleluia, podemos suportar, né? Sabendo que nós não seremos afligidos além das nossas forças. Terceiro ponto, né, vai falar sobre o lamento de Jó, porque ele continua vivo, né? Então ele tentava mudar ali a sua condição, o seu passado, né, através do momento que nasceu, e após logo em seguida, né, queria ser um natimorto, né, um abortivo, e agora, né, na continuação do seu lamento, a partir do verso 20, ele vai dizer, já que eu nasci, já que eu cresci, por que ainda continuo vivo? Para quê, né? Vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta, por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, né? Ele queria, interessante também que outra situação que Jó cria, né, é a questão do bom nome, né? Lá em Provérbios 22:1 diz, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a riqueza e ouro. Então também Jó tinha nessa cultura, né, de que aquele respeito, né, que ele tinha da sociedade, né, era maravilhoso. E agora ele perdeu tudo, porque agora ele era ele era contado entre os pecadores, entre aqueles que Deus não se agradava, né, e aquela situação de enfermidade, todos os males que ele sobreveio, né, fazia com que as pessoas o rejeitassem, né, ele não era mais respeitado. Então até isso lhe amargurava, né? Estava lendo o comentário de Moody, ele diz que provavelmente quando Jó começa a se lamentar, né, após aqueles 7 dias ali de silêncio com seus amigos, quem sabe ele olhou ali os amigos, viu a expressão que havia nos rostos dos amigos, né? Talvez outrora ele lembrara, né, de tanto, né, respeito que aqueles amigos olhavam para ele, e agora olhavam para ele assim como um derrotado, desgraçado.
né? E ali, né, gerou mais ainda aquela angústia na alma dele, né, para expressar esses lamentos. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável, né? Ele não podia mais exercer, né, suas funções, não podia mais, né, influenciar, não podia mais, né, ter alguma expressividade, né, ter um legado, uma história. Para ele tinha acabado tudo, porque ele não entendia o bastidor do que estava acontecendo e qual era o fim da história, né? Ele não sabia. Por isso que a Bíblia diz que nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, né? Então, muitas das vezes a gente está passando por uma luta, por uma prova, e ele não sabe o que está acontecendo, o que vai, né, o que Deus espera de nós e o que Deus vai fazer, né, no dia de amanhã, né? Por isso que a Bíblia diz no Salmo 30 que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Sem o favor de Deus, né? Jó novamente volta a indagar: por que se dá a luz a um homem cujo caminho é oculto e a quem Deus encobriu, né? Então ele acreditava, né, no seu lamento, que Deus já não olhava mais para ele, né? Que Deus não tinha mais uma direção, um propósito para a vida dele. Então, sem o favor de Deus. Então, era como era contado, né, no pensamento da época, né? Teologia que eles imaginavam que Deus era assim. A pessoa no sofrimento é porque Deus não tinha mais negócio com aquela pessoa, né? Então, por isso que ele dizia: não é melhor Deus tirar minha vida, né? A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento, né? Então, realmente é dolorido, né? É doloroso, né, a situação que Jó passou, né? Foi muito terrível. A gente vai estudar durante os próximos capítulos, né? A respeito da sua pele, a respeito, né? Era terrível, né? Da forma que ele não conseguia dormir, todo o mal que lhe sobreveio, né? A gente viu, por enquanto, só de forma panorâmica, mas nos capítulos seguintes ele vai se queixar do que ele estava sofrendo, né? E realmente é justificável o lamento dele no sentido humano, né? E também sem conhecer o Deus, né, de forma, né, plena, assim, de forma, né, mais esclarecida, né? Ele tinha ainda um conhecimento superficial e Deus ia trabalhar isso na vida dele, ia se revelar de forma maravilhosa. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo, né? Então, o silêncio de Deus dói muito, né? E Jó doeu muito. Na nossa vida dói também. Mas a gente tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas, né? E muitas das vezes o processo de Deus na nossa vida, né? Muitas das vezes não, todas as vezes, tem um propósito maravilhoso, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? É preciso, porém, olhar para o alto onde Cristo vive, né? Em Colossenses 3:1, já que ressuscitaste com Cristo, né? Pensai nas coisas que são de cima. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento, né? Então, mesmo no sofrimento, você aprende, você cresce, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, Deus é maravilhoso. Concluindo, irmãos, nessa lição, então, vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele. O patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, né? De forma que o leitor, que apenas o contempla, sem, contudo, participar do seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido, de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada, né? Então, o leitor que talvez lesse isoladamente esse capítulo 3, sem compreender todo o enredo, toda a história, né? Talvez não ia entender. Iam dizer que Jó ali estava pecando, né? No sentido, estava murmurando contra Deus. Mas não. A gente percebe que a situação dele era terrível. A humanidade, né, de Jó, expressa, né, a sua fragilidade humana, como é o tema da nossa lição. Mas Deus é soberano, glórias a Deus. Então que não venhamos a fazer como um amigo de Jó ele faz, né? Que diz: mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que perde a paciência e a coragem, né? E quantas das vezes muitas vezes chegamos assim em alguém que está triste, abatido, às vezes até deprimido, e vamos dizer que aquilo ali é tolice, né? Não, larga ali.
sai dessa situação, isso é tolice, né? Isso é besteira, mas não é assim que a gente vai ajudar aquele que está no vale, né? Aquele que está na via dolorosa, né? A gente tem que pedir a Deus direção para poder consolar e levantar aquele que está desanimado. Amém? Glórias a Deus. Que Deus possa nos ajudar. Na próxima lição estaremos estudando então a teologia de Elifaz, né? Como a gente já iniciou aqui, fez uma breve introdução do que ele pensava, né? A teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem, né? Então a gente sabe que isso pode até estar na mídia, né? Teologia embutido ali na teologia da prosperidade. A gente sabe que isso é falácia, né? Porque todos nós somos sujeitos às aflições, às tribulações, mas Jesus ele nos dá um conselho, né? Tem de bom ânimo. E hoje nós temos muito mais revelação, né? Nós temos o Espírito Santo, nós temos a cruz, nós temos a perspectiva da vida eterna, tudo isso que Jó ainda não conhecia, glórias a Deus. Então hoje nós somos bem-aventurados, aleluia, como diz, tem um versículo que diz, né? O que os profetas ansiavam, né? Hoje a gente já viu, né? Então que nós temos muito mais, né, capacidade de esperar, né, de compreender que tem alguma coisa acontecendo, que Deus no seu silêncio ele está trabalhando em nosso favor. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, somos gratos por essa lição. Pai, visita cada um, Pai, encha com a tua graça, com o teu Espírito Santo. Deus, se alguém estiver, Pai, passando por essa via dolorosa, por algum sofrimento, por alguma angústia, por algum luto, Senhor, o Senhor possa, Pai, abraçar, Senhor Jesus, consolar, Senhor Jesus, aleluia. Teu Espírito possa estar presente, aleluia, e que possam sentir a tua presença nesta hora, para a glória do teu nome. Sabendo que o dia de amanhã, Pai, vai raiar, aleluia, que o choro vai acabar, Pai, que o Senhor vai estar, Pai, aleluia, tomando conta dessa história, em nome de Jesus, Pai, vai abençoando cada um, para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Por tudo isso dizemos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, permaneça sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém.